Olá, pessoal do sexto ano. Vamos aí a mais algumas dicas de redação para vocês, certo? Anotem no caderno. Para você desenvolver um bom texto, você não precisa observar somente as dicas da aula de hoje, por exemplo. Você pode pegar, dar uma olhada aí nas dicas. Como eu pedi para fazer as anotações no caderno, vocês podem dar uma olhada aí nas dicas das aulas anteriores de produção textual, certo? Não façam a redação somente baseado aí nas últimas dicas, e sim baseado em todas as dicas que eu já passei para vocês anteriormente, certo? Eu coloquei aqui algumas coisas importantes que eu observei na redação de vocês e que precisa aí vocês entenderem com mais clareza, certo? Vamos lá, ó. Com relação à escrita. Gente, olha, em uma redação você não precisa ter a escrita perfeita, a escrita mais linda do mundo. O importante é que sua caligrafia seja legível, certo? Que dê para qualquer pessoa conseguir ler, certo? Tenham cuidado nas pausas, nas vírgulas, nas pausas muito grandes, na demora para colocar a pontuação. Fiquem atentos a esse tipo de coisa. Com relação aos parágrafos, não importa qual seja o tipo de texto que você vai fazer, se é uma resenha, se é uma narração, se é uma descrição, se é uma dissertação, se é um conto, não importa. Os parágrafos precisam existir na sua redação. Parágrafos são pausas maiores, certo? É como se você estivesse ali encerrando um período e continuando um outro período, dando sequência a um outro período. Então, é muito importante essas pausas que são os parágrafos. O tema, cuidado para não fugirem do tema, certo? Se a professora pediu como tema, digamos, uma catástrofe, por exemplo, você vai falar, pesquisar sobre algum tipo de catástrofe que aconteceu para você falar somente sobre aquilo, certo? Então, tenham cuidado para não fugirem do tema dado pelo professor, ok? Respeitem a quantidade de linhas, margens, cuidado. Se você vê que não vai dar para colocar aquela palavra toda naquela linha, não tem problema você dar continuidade ao texto na linha abaixo, mas respeite aí as margens e a quantidade de linhas. Título. O título ele só é obrigatório quando o professor pede. Se o professor pedir o título da sua redação, então você precisa colocar título na sua redação, certo? Estrutura da redação. Gente, a estrutura da redação é muito importante, principalmente para quem vai ler aquela redação. Precisa entender a sequência correta dos acontecimentos, a sequência certa dos fatos, certo? Então, é preciso ter uma introdução, ter um desenvolvimento e ter uma conclusão, uma finalização do seu texto. Então, muito cuidado aí a esses detalhes, ok? Elementos que não podem faltar em uma redação. Esse aí o tema aí das dicas que eu vou passar para vocês hoje, certo? Lembrando que não desenvolvam o texto somente com base nessas dicas, e sim as dicas anteriores das aulas de produção textual anterior. Quem ler mais escreve melhor. Não adianta querer escrever bem se você corre dos livros, se você geralmente não lê muito. Quando lemos, temos a oportunidade aí de observar a língua portuguesa em funcionamento, pois as palavras só ganham vida quando estão inseridas em um determinado contexto. Quando lemos, temos também a oportunidade de observar as regras gramaticais. Então, ler não vai melhorar somente a questão aí de desenvolver um bom texto, ter um bom raciocínio, boas ideias. Também vai te ajudar a escrever corretamente as regras gramaticais,
como palavras com início, palavras que têm um início aí com letras maiúsculas, vai te ajudar aí quando usar um ponto final, quando usar uma vírgula, a acentuação correta das palavras. Então, ler vai te ajudar muito na produção textual. Pratique a escrita. Se você não praticar, como vai colocar em ação tudo aquilo que aprendeu na escola e nos livros? Treine, faça rascunhos e peça para que alguém corrija e aponte o que deve ser melhorado aí em seu texto. Respeite o número de linhas exigido pelo professor, nada de fazer um texto minúsculo e nada de fazer um texto enorme, porque certamente ele vai deixar seu leitor desanimado, certo? Então, pegue livros e faça cópias, certo? A cópia, ela melhora bastante a sua caligrafia, a questão aí de você conseguir aprender mais sobre as regras gramaticais. Então, fazer cópia pode ser uma forma ultrapassada, mas ainda é uma forma muito, muito prática de você praticar a escrita. Fique atento à estrutura do texto. Um bom texto deve conter todas as suas partes, a introdução, desenvolvimento e a conclusão, como já falei para vocês anteriormente. Bem desenvolvidas e articuladas, bem explicada. O texto ideal deve ter por volta de 4 a 5 parágrafos, um tamanho razoável para explorar as suas ideias. Seja objetivo, prático, nada de palavras difíceis, contextualizações complicadas de se entender, tudo bem simples e objetivo. O que significa não acrescentar em seu texto nada que não vá contribuir para a apresentação e o bom entendimento do que você está escrevendo. Fique atento às margens e ao recuo dos parágrafos. Organize seu texto, certo? Cuidado também com os espaços entre as palavras, não muito grande e não muito pequeno. Uma redação que não respeita as margens e os recuos dos parágrafos fica praticamente ininteligível. Não se esqueça também de caprichar na letra. Lembre-se de que uma redação deve ser lida por alguém e esse alguém precisa entender tudo o que você escreveu naquele texto. Atenção aí ao título da redação. Quando for dar um título para o seu texto, prefira frases curtas e, se possível, frases nominais, que não tenham verbos. Isto é, sem verbos, não precisa pontuar ao final. Se você vai dar um título e não precisa pontuar no final, certo? Procure não colocar verbos em seu título. Procure também chamar bastante atenção na hora de fazer o seu título. Procure uma pequena frase que chame bastante atenção do leitor para que ele tenha curiosidade de ler o seu texto. Essas foram as dicas de hoje, certo? Espero que vocês tenham anotado aí para consulta aí na hora das atividades e para avaliação.